Opa, boa noite, Biscaia. Boa noite, Diego Lameirão. É uma satisfação aqui estar conversando com você no Instagram. Não, a honra na verdade é minha, né? Um encontro de gerações aí, um cara tem uma história tão bacana aí no Rio de Janeiro. Fico muito feliz de estar fazendo essa live com você. Muito bem. Estou aí. Você é que comanda. Biscaia, para a gente começar aqui, que eu tenho certeza que a maioria que já me conhece, né? Se apresenta aí para a gente um pouquinho, conta um pouco da sua história, para a gente conhecer um pouco você aí. Sim, Diego, o início da minha carreira foi no Ministério Público Estadual. Quer dizer, fui promotor mais ou menos por 30 anos e procurador-geral. Quer dizer, fui chefe dos promotores durante 6 anos, em períodos diferentes. Então, a vida foi no Ministério Público, lutando contra a criminalidade. Você, como policial, sabe o que é isso. Aqui no Rio de Exatamente. Janeiro sempre foi o problema. Quer dizer, então, e também comandei a operação contra o jogo do bicho, que até hoje continua do mesmo jeito. Hoje mesmo, o Fernando Inácio acabou de ser assassinado no momento em que ia pegar um helicóptero, ou chegava de um helicóptero, no heliporto Caramba. da Barra. Então, é uma questão antiga, a rivalidade É. entre os banqueiros do jogo do bicho. Nós enfrentamos, conseguimos colocar na cadeia os 14 maiores banqueiros do jogo do bicho. E aí foi o início, né? Sempre a atuação por aí. Depois saí, vim para a política também. Fiquei um período como deputado federal, sempre com essas bandeiras de luta contra a criminalidade, contra a corrupção. E estive em Brasília, na Secretaria Nacional de Justiça. E agora, por que agora, quando ultrapasso a barreira dos 70, você candidato a vereador? Essa é a dúvida. É porque eu ainda acho que posso contribuir. E a nossa cidade está precisando, mais do que nunca, de parlamentares na Câmara Municipal que tenham um compromisso com a ética, com a justiça, uma luta para melhorar a nossa cidade. Não concorda com isso, Diego? Com certeza, Biscay. Inclusive, é impressionante como o Rio de Janeiro foi o que você falou, não só o jogo do bicho, né? O próprio assunto das milícias, do tráfico, passa anos e as coisas continuam a mesma, né? Infelizmente. Mas é importante ter pessoas assim que nem você, que se preocupam sempre em estar combatendo, porque por mais que a gente ache que as coisas não mudam, com certeza esse combate ajuda a segurar, né? Com que essas coisas evoluam mais do que já existem, né? Evidentemente, porque o tráfico de drogas também foi um problema que sempre atormentou a cidade. Não apenas pela venda de drogas, mas pela violência aí decorrente, os homicídios. Sim. Quantos grupos por disputa de áreas se contrapuseram, se enfrentaram e provocaram mortes, principalmente na juventude, essa juventude sem oportunidade, que acaba desviada para o tráfico, e aí são um percentual elevadíssimo de jovens dessas áreas de favelas assassinados na disputa pelo jogo do bicho. E aí veio surgindo aquele fenômeno que hoje se coloca como as milícias. Muitos diziam, as milícias são um mal menor, são policiais militares, ex-policiais militares, que vão para certas áreas para defender as populações, os habitantes, e enfrentar o narcotráfico. Surgiram dessa maneira. Mas hoje se desviaram completamente e estão em uma atuação mais criminosa que o próprio tráfico. O grande problema das milícias é justamente é um crime pior, né? Porque você está utilizando do poder estatal, né? Ou da vantagem que você teve, ou da influência que você tem, para dominar essas pessoas, né?
E aí fica até o início aqui, que a gente já na primeira parte do tema. Então, Biscay, a diferença maior assim entre milícia e tráfico, na verdade a milícia começou então, né, como um combate ao tráfico e se apoderou disso aí e começou a utilizar para outros fins, né? Não, é evidente. E aí o grave problema é a ocupação territorial. Então, eles se estabeleceram em alguns bairros. Primeiro eram bem quistos e até bem vistos pelos condomínios. Eles iam lá, vamos cobrar uma taxa aqui para fazer o policiamento, para evitar o narcotráfico, para evitar assaltos na rua. E foram dessa maneira que, progressivamente, conquistaram a confiança em certas áreas. E aí foram expandindo essas atividades. Procuravam comerciantes em bares, restaurantes também. Podemos dar uma proteção aqui, mediante uma quantia mensal. E aí passaram a cobrar por tudo. Começaram a aumentar o seu poder e deixaram de ser aquilo que muitos políticos até diziam. É um mal menor. Hoje é um mal muito mais grave até do que narcotráfico, segundo eu penso. Porque nas populações mais carentes, eles controlam, por exemplo, a venda do gás, os botijões. Os habitantes, moradores dessas áreas estão aí ameaçados. Um botijão de gás é alguma coisa em torno de R$ 45, se for comprar normalmente. Eles têm que pagar 80 nos locais apontados pelos milicianos. E se houver qualquer discordância, vem a violência, vem as ameaças. Da mesma maneira, hoje, também os sinais de net, eles têm os seus canais da internet e da televisão, e para isso também cobram um valor mais elevado. Então, e dominam as áreas. Então, eu acho que este é o problema, a característica que agrava a situação é o domínio territorial. São áreas que estão sob domínio do crime, o que não acontecia com o narcotráfico. E, além do mais, em regra, são aqueles que participam ou participaram do poder estatal, como você assinalou. Tem a sua carteira de policial. Não é Acho isso? que essa que é a grande gravidade, né? O cara, quando utiliza desse poder estatal, as piores coisas na história, né, foram justamente oriundas do poder estatal contra o povo, não é isso? Os É grandes isso crimes mesmo. contra a humanidade, né? Sem dúvida alguma. E os cidadãos, as populações as mais carentes, precisam confiar em seus policiais. A polícia militar na sua função de prevenção, a polícia civil na investigação, na realização de operações. Todos são instituições essenciais numa democracia, mas elas têm que ter uma reciprocidade na confiança. As populações têm que confiar em sua polícia. Quando ela se desvia para o crime, essa confiança desaparece. Eles passam a ser vítimas de crimes cometidos por policiais. Perfeito. E Biscay, já existe, por exemplo, uma conexão, a própria milícia já traficando também? Você já conhece algum caso assim para falar para a gente? Ou Não, é a minoria? Hoje em dia. não, mas parece que esta ligação está iniciando, porque eles querem qualquer fonte de renda. Inicialmente era a proteção, depois foi para o gás, aí vem os canais alternativos de televisão. O transporte cobram taxa quando chega um fogão em uma comunidade carente, uma geladeira, o morador tem que pagar para permitir que o caminhão de entrega da empresa leve o fogão, a geladeira até a sua residência. E agora, já viram que o tráfico também é um bom negócio, estão disputando e já participam também da Do venda de tráfico, né? drogas segundo o texto. Isso é. A polícia, hoje o Ministério Público tem grupos especiais como o GAECO,
que Perfeito. consegue desvendar isso. Tem uma atuação muito ligada. Eu fiquei lá no Ministério Público até o final do ano passado, antes da pandemia. Então você percebe aí, Diego, um grupo de promotores jovens, entrosados com policiais civis também jovens, que estão prestando um inestimável serviço na apuração de crimes e no combate à criminalidade organizada, de qualquer espécie. Isso que eu ia até falar para você, Biscaia, a gente teve uma operação alguns anos atrás, muito forte, da divisão de homicídios lá em Niterói, né, junto com o GAECO, que foi preso mais de 100 policiais militares lá no batalhão de São Gonçalo. Foi uma operação, inclusive saiu em rede nacional, justamente fruto desse trabalho entre policiais e promotores, né? Muito bacana. Exatamente, esse entrosamento é essencial. Você não precisa ter força-tarefa determinada. Tem que ter essa correlação permanente. Quando a polícia precisa de mandado de busca, mandado de prisão, ela tendo a relação direta com o Ministério Público, a facilidade de obtenção desses instrumentos essenciais, ela é muito mais rápida e muito mais decisiva, sem dúvida alguma. Com certeza. Então, o pessoal perguntou também a respeito do filme Tropa de Elite, se é verdade, se não é. Mas aquele filme Tropa de Elite 2 é mais ou menos o que acontece, né? O que foi o início, né? O resumo ali do início da milícia, né? Não, eu acho que sim. Inclusive, o deputado estadual Marcelo Freixo, que foi um grande combatente da milícia, ele participou lá digamos assim, do roteiro do filme Tropa de Elite. Pode Teve ser que até tenha um um ator exagero. que representou ele, né? Teve um ator lá que como Sim, se fosse sim. ele, um deputado, né? Pode ser que tenha algum exagero, porque se trata de uma filmagem e tal, mas na realidade aquilo acontece sem dúvida alguma. Perfeito. Nossa próxima parte aqui, antes de a gente abrir para as perguntas, eu tive umas 3 ou 4 ou 5 perguntas, na verdade, não lembro ao certo, referente a essa mesma questão. Foi até o que o senhor tinha falado no início da live em relação ao jogo do bicho continuar aí até hoje. Por que a milícia continua e qual seria a melhor forma atualmente de combatê-la para realmente dar aquela, dizendo na linguagem coloquial, né, aquela porrada de verdade na milícia para que ela sinta, comece a enfraquecer? Não é uma tarefa fácil. Houve um crescimento muito grande das milícias. Na Zona Oeste, isso aí já é. Existem áreas completamente dominadas. Além disso, existem já políticos eleitos com apoio das milícias. Alguns até, eles próprios milicianos, chegaram à Câmara dos Vereadores. Agora, pelo que consta, a filha de alguns milicianos, os filhos já são candidatos nessas eleições no próximo domingo, dia 15. Então, o enfrentamento não é fácil, mas principalmente é essencial que haja uma decisão por parte do Poder Executivo, que haja um entrosamento perfeito entre o Ministério Público e a Polícia Civil, especialmente, e depois que as operações sejam realizadas e que o Poder Judiciário acolha, porque hoje a legislação das organizações criminosas permite que esse enfrentamento seja mais efetivo. Anteriormente, no bicho, não tinha uma legislação como essa. Só tinha o crime do bando ou quadrilha no artigo 288, que era uma pena mínima de 2 a 8 anos. Hoje não. Hoje você pode enfrentar e buscar, dentro da estrutura, a responsabilização de todos que participam, direto ou indiretamente, na organização. É uma posição de governo que tem que ser tomada como prioridade absoluta, na minha opinião. Eu acho não, né? Tenho a convicção de que é o grande mal que assola o Estado hoje em dia, com certeza, são as milícias, né? E é muito... Tomara que existam mais pessoas pensando que nem você, Biscaia, para ajudar a gente aí a combater esse mal. Pessoal, inclusive vou abrir aqui para perguntas, tá? Relacionadas à área, podem aproveitar para perguntar.
antes do Biscaia fazer as considerações finais dele. Pode perguntar em relação a um pouco da trajetória dele, quem tiver curiosidade, ou um pouco no tema relacionado de milícias. Tá? Gostou da live, Biscaia? Pô, excelente. Eu sou de uma geração que não está tão acostumada com isso. Mas quando o Fernando me falou a seu respeito, eu digo, ótimo. Participarei com toda satisfação e estou gostando muito. E vamos marcar de tomar um café, né? Com certeza bater um Vamos, papo, vai ser uma honra muito grande para mim. vamos sim. Estou à disposição para quem quiser fazer uma indagação qualquer. Pessoal, nenhuma pergunta, ficou tudo muito claro. Biscaia, vai fazendo as considerações finais aí, se surgir alguma pergunta, a gente se responde aí no final. Sim, as considerações finais são essas, Diego. Eu lutei a minha vida toda para tentar transformar a nossa sociedade para que haja justiça para todos no mais amplo sentido. Não é só a aplicação da lei no Poder Judiciário, justiça no sentido de dar a cada um o que ele é, o que merece, o preceito constitucional. Todos são iguais perante a lei. Então, essa foi uma bandeira que eu adotei a minha vida toda e continuo pensando nisso. Esse é um país extraordinário. O Brasil tem um povo, o melhor povo do mundo é o brasileiro. Ele tem áreas, extensão territorial, ele tem riquezas. Por que não decola? Ele tem índices de impunidade intoleráveis. Por que existe criminalidade excessiva? A impunidade como regra. Você pega no Rio de Janeiro, dos homicídios, nem 10% são desvendados. Se você verificar a aplicação da lei efetiva, então, algo em torno de 2%. Por que isso acontece? Exatamente porque as pessoas de bem se omitem. Então, você que é hoje aí respeitado e tem contato com a juventude, tem que transmitir isso para a nossa juventude. Essa é uma responsabilidade de todos e de cada um. Você não pode dizer, eu detesto de política, eu detesto. Não, a política é a nossa vida. Quando você está cuidando do seu estudo, da sua faculdade, está tratando de educação, é política. A saúde, da mesma maneira. Qualquer outra coisa. A mobilidade, se leva 2 horas para sair de casa e chegar no seu trabalho e vice-versa. Então, tudo aquilo que regula a nossa vida em sociedade trata da política, que é a essência da polis, da cidade. Então, eu trago essa mensagem que quero continuar contribuindo, ao mesmo tempo que eu exorto os jovens, aqueles que têm vocação, que não deixem de participar. E agradeço muito a você. Imagina, Biscaia, a insatisfação com a política, o repúdio à política é muito ruim para a sociedade, porque tudo que a gente tem ali do bem público, seja saúde, segurança, é fruto da política. Quando o povo está desinteressado com a política, isso é muito ruim, né? Porque surgem aí os maus políticos. Exatamente. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui em relação às investigações de homicídio. É muito importante, pessoal, e até uma sugestão para o senhor, quando estiver batalhando para a gente lá na Câmara, é justamente o investimento na polícia científica, né? Claro. Qualquer país do mundo que tenha uma investigação avançada de homicídio tem uma polícia científica muito forte. Né? Então, para isso é muito importante investir na perícia. A parte pericial, logo que ocorre o delito, é essencial. Sim. Surgiram 2 perguntas aqui, Biscaia. Primeira, como funciona a investigação de melodia quando os milicianos estão dentro do próprio batalhão? Né? É um desafio. Como investigar milicianos quando eles ainda estão ali no batalhão? É um grande desafio, evidentemente. Se o comando tem participação ou não. Se o comando tiver participação, é mais difícil ainda. Mas é essencial que haja uma corregedoria geral. Eu acho que essa corregedoria geral no Estado é essencial. Essencial, ela seja externa, que ela possa intervir em todos os casos em que se tenha notícia de uma possível participação. Perfeito. Outra pergunta a respeito, estão perguntando aqui sobre o processo da lei de ficha limpa. Foi o processo
Eu fui o primeiro signatário quando estava na Câmara dos Deputados, porque é um processo que procura evitar que pessoas que tenham maus antecedentes, que respondam por improbidade administrativa ou até delitos, possam se candidatar. A gente tem que ter aplicação efetiva da lei de ficha limpa, para banir da política aqueles que registram antecedentes. E certa vez eu estava na Câmara dos Deputados, dos 513 deputados, cerca de 400 respondiam a algum tipo de processo, das mais diversos delitos. Quer dizer, foram eleitos, quer dizer, contaram com apoio popular para se eleger, mas já registrando antecedentes, ou então praticando no decorrer do mandato. Improbidade administrativa também, porque culparam funções públicas anteriormente e não zelaram pelo bem público. Eu acredito que seja uma das maiores vitórias da democracia aí após a Constituição de 88, com certeza foi a lei da ficha limpa. Foi fundamental para a gente. Parabéns. Valeu. Tem até outra pergunta, Biscay. Agora o pessoal se animou, hein? Está com disposição aí? O pessoal se animou aqui. O que você acredita que será a sua maior dificuldade como quando empossado? Eu acho que a dificuldade será a primeira, a própria relação entre os meus pares. Serão 51 vereadores. Então, essa dificuldade, dependendo de quais os outros eleitos, será muito grande. Nós temos que procurar esperar que haja uma unidade entre as pessoas de bem. Não faltarão, mas temos que tentar enfrentar esses. E, por outro lado, fiscalizar rigorosamente o Poder Executivo. Essa função é mais importante do que a elaboração de lei no município. Não é dar nome de rua, nem homenagem, nada disso. Fiscalização permanente com relação ao prefeito que vier a ser eleito. Isso será feito sem dúvida alguma. Isso é essencial. O senhor falou uma coisa perfeita. Se estiver gastando tempo fazendo lei que não vai engrandecer o povo, né? Ao invés de focar no que realmente interessa, com certeza. Tem mais uma indagação aqui a respeito. Estão falando para falar sobre a imunidade parlamentar de função. Mas esse, então, é outro absurdo. Eu também sempre me manifestei contra. Mas eu acho que alguém que vence uma eleição, tem apoio popular e assume um lugar na Câmara de Vereadores, na Assembleia ou na Câmara dos Deputados em Brasília, ele foi eleito, ele teria que ter uma responsabilidade absoluta de não estar envolvido em nenhuma prática criminosa. Se ele vier a ser, eu acho que ao invés de ter imunidade, ele devia ter a sua pena agravada, porque é mais grave. Alguém que tem um mandato popular cometer um ilícito. Então, essa imunidade é completamente reprovável. E a imunidade, lá no mandato ainda, ela é material, aquilo que for praticado na Câmara, né? E há um espírito de corpo que eles impedem que as comissões de éticas sigam os procedimentos de investigação. Concordo inteiramente com essa indagação. A imunidade parlamentar tem que ser banida de nossa Constituição. Biscay, é engraçado que isso vai contra um dos princípios lá iniciais da Constituição, né, que é a igualdade para todos. Claro, esse exatamente. princípio definitivamente é o princípio fere. básico. Exatamente. Biscay, muito obrigado. O pessoal gostou bastante aqui, está todo mundo batendo palma, agradecendo. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra muito grande para mim estar com um cara assim de peso que nem você aqui, com uma história tão rica, tanto fora da política, né? Que o senhor tem uma história, o senhor não tem uma história na política, você foi muito mais que isso, né? Trabalhou na promotoria, procurador-geral de justiça e posteriormente, para agregar mais ainda, quis entrar na política. Então, meus parabéns. Torço para que o senhor consiga nos representar aí nos próximos 4 anos aí na Câmara do Rio de Janeiro. Eu é que agradeço, estarei sempre à sua disposição. A você e todos os seus seguidores, que eu sei que são milhares. Meus parabéns. Vamos marcar o café, não esquece. Tá certo, tá bom. Sem dúvida. Pessoal,
A live vai ficar salva, tá, Biscaia? No meu Instagram, então pode compartilhar para quem quiser depois que vai ficar salvo aqui. Tá Tá bom? bem. Ótimo. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Igualmente. Deus. Tamo junto aí, pessoal. Valeu, abraço. Valeu.